sermos religiosos, podemos ouvir até um apelo, atendemos aquele apelo, começamos a ir na igreja, começamos a seguir uma porção de rituais que a igreja nos ensina, começamos a mudar todo o nosso exterior. Há um perigo muito grande, nós começamos a mudar todo o nosso interior, mas o nosso interior continuar intacto, continuar corrompido, continuar sem transformação. Porque a pessoa ela pode estar se passando por, está com uma situação, uma condição muito parecida daqueles fariseus, daqueles religiosos do tempo de Jesus, que faziam tudo com absoluto cuidado, com absoluto zelo, mas cujo interior estava totalmente corrompido. E aonde não estiver o reino de Deus, o poder de Deus também não vai estar naquele lugar. Aonde está o reino de Deus? É quando Jesus ele chega, ele é batizado, João Batista vê aquela pomba, o Espírito Santo descendo sobre a vida dele, de uma forma corpórea, de uma pomba. A partir daquele momento, Jesus começa a transformar água em vinho, começa a limpar leprosos, começa a ressuscitar mortos. O reino de Deus vem dentro dele, podemos dizer, naquele momento. Ele era ungido, era o filho de Deus, sim. Havia um projeto de propósito dele, sim, mas o ministério dele começa naquele momento. E a partir dali, o Evangelho é pregado, e o poder de Deus é manifesto. O poder de Deus é visto, o poder de Deus é percebido. Não consiste somente em palavras, mas o poder de Deus consistia em ver pessoas cegas enxergando, ver paralíticos andando, ver pessoas endemoniadas sendo libertas, em casas totalmente esfaceladas sendo reorganizadas, em corruptos mudando completamente suas vidas, uma prostituta abandonando a vida de prostituição e se tornando uma mulher digna. Então, o reino de Deus, aonde está o reino de Deus? Está o poder de Deus. Não há reino sem poder. Se não há poder, não há reino. Se o poder de Deus não estiver sobre as nossas vidas, então o reino de Deus também não está dentro de nós. Se o reino de Deus estiver dentro do nosso coração, o poder de Deus também estará sobre as nossas vidas. Poder para falar do Evangelho, poder para convencer o pecador, para que ele mude de vida, mude de caminho, para que ele se arrependa, para que ele faça uma reflexão da vida dele, quando falamos de arrependimento, faça uma reflexão da tua vida, vê para que lado você está indo, aonde você vai chegar se você continuar vivendo assim. Depois que você fechar os teus olhos aqui, para onde você vai se você continuar com a sua vida dessa maneira como você vive? Então, quando nós temos o reino de Deus entre nós, nós também temos autoridade para pregar o Evangelho para o pecador, nós temos autoridade, temos o poder de Deus sobre todo o mal, sobre todo espírito maligno, porque se o reino de Deus está dentro de nós, o Espírito Santo também está dentro de nós, nós somos a habitação do Senhor. Agora não é mais no templo que Deus está, mas Deus agora está dentro do coração do homem, está dentro do coração como órgão, mas está dentro do ser, está dentro da essência do homem, está na mente, está no ser dele, está no pulsar da vida dele. Agora Deus é pulsa de dentro do homem. Terá aflição, mesmo com o reino de Deus vai ter aflição. Vai passar pelas águas? Vai. Quando passares pelas águas, passarei contigo. Quando passares pelo fogo, não temas, eu estarei com você lá, e ele não te fará mal algum. Né? Então, ter o reino de Deus dentro de nós significa ter o poder de Deus também dentro de nós. Poder para fazer a obra de Deus. Poder para curar, poder para libertar, poder para anunciar o Evangelho. Como Paulo fez, como Pedro fez, como João Batista fez, como Jesus fez, como João, Tiago, André e tantos outros. Então esse reino de Deus, que a palavra vem tanto chamando a atenção, para que nós busquemos o reino de Deus, e o reino de Deus deve estar dentro de nós. Isso muda um pouco, às vezes, a atitude do religioso, aquele religioso que quer estar muito bem na frente do pastor, ou na frente da igreja, ou aquele religioso que aqui na igreja, ou quando está perto da comunidade, ele é uma coisa, quando ele está no trabalho, ele é outro, quando ele está na casa dele, ele é outro, quando ele está longe da cidade dele, então nem se fala.
Se o reino de Deus está dentro de nós temos essa convicção, é 24 horas por dia. Não é na hora do culto que eu tenho que estar bem vestido, com uma roupa decente, uma roupa digna, tem que estar bem apresentado. Eu saio daqui do templo, mas o reino de Deus continua dentro do meu coração. O Espírito Santo continua comigo. Eu vou para o meu trabalho, lá que tem alguma coisa para resolver, Ele está comigo, me ajudando a resolver aqueles assuntos que eu tenho no meu trabalho, seja lá na cozinha, seja lá no escritório, seja lá no laboratório, seja lá numa escola, aonde for. O Senhor estará com essa pessoa que é um portador do reino de Deus, aonde ele estiver. Se ele estiver diante de um gigante, lutando como Davi estava, o Senhor estará dentro daquele coração para enfrentar aquele gigante juntamente com ele. Se a pessoa tiver o reino de Deus dentro dela, mesmo que ela passe por uma fornalha, como passou Sadraque, Mesaque e Abednego, haverá um quarto homem dentro da fornalha, juntamente com eles. Porque o reino de Deus estava dentro dele. Davi, ele, muito feliz quando no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado, varão que medita nessa lei, de dia e de noite. O Senhor fala isso para Josué também. Não te aparte dessa lei, nem de dia nem de noite, para que tudo que tiver escrito nela cumpra na tua vida. Então, se você tiver essa lei dentro do teu coração, dentro da tua vida, 24 horas por dia, meditando nela de dia e de noite, então serás como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto da estação própria, cujas folhas nunca caem, tudo quanto fizer prosperará. É assim que fala o Salmo 1. Fala também, o Senhor falando para Josué também, que ele, tendo essa lei dentro do coração dele, meditando nessa lei, falando nela pelo caminho onde ele andasse, ninguém ia se sustentar em pé dentro dele. Ele venceria todos os inimigos. Se nós lermos o livro de Josué, nós lemos a palavra de Deus ali no Antigo Testamento, nós vamos ver que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor Jesus Cristo está falando: o reino de Deus está dentro de vocês. Está dentro de vocês. Então não é dentro da igreja, não é na presença do pastor, né? Como eu vi aquela historinha engraçada, né? Do rapaz que estava numa festa, estava lá numa festa da empresa dele e estava ali segurando uma latinha de cerveja na mão, alguma coisa lá. Aí chegou o pastor: você não está na igreja, você não é crente, não. Por que você está com essa cerveja na mão? Aquele garçom me ofereceu, eu peguei, estou segurando ela só para não pegar mal. Estou segurando só para não pegar mal. Né? Então, é crente aqui? Tudo bem, não estou criticando nem dizendo, mas é crente aqui, é crente lá na festa, é crente em casa, é crente dentro do banheiro, é crente dormindo, é crente acordando, é crente na hora que acorda para madrugada, é crente quando o vizinho joga pedra em cima da casa, quando o filho chega trazendo um problema, tem que ser portador do reino de Deus durante as 24 horas do dia. Não é só na hora que está ajoelhado pela manhã, lendo a palavra de Deus. Quando faz isso, né? Nem todos fazem isso, né? De pegar, ler a palavra de manhã, se ajoelhar, orar, falar com Deus, ver qual é a direção que Deus tem para aquele dia na vida da pessoa. Nem todos fazem isso. Mas aquele que faz, não é só na hora que está ajoelhado, não é só na hora que está na ceia, não é só na hora que está no culto, não é só na hora que está na frente dos irmãos da igreja, mas ele é portador do reino de Deus 24 horas por dia. Na hora que o casal fecha a porta do quarto, ele é portador do reino de Deus também de dentro. Então, tudo que for ser feito de dentro, Deus também está presente nessa hora. Então, ser portador do reino de Deus, essa consciência para nós faz com que nós vamos procurar não ser religiosos. Religião não leva ninguém para o céu. Religião não leva o reino de Deus para dentro de ninguém. Quem traz o reino de Deus para dentro de nós é ouvir o Evangelho, é ouvir, abrir o coração, é se arrepender, é mudar, é fazer um inventário do que está errado na nossa vida, das atitudes que essa pessoa tem na vida dela, que machucam, que prejudicam, que entristecem pessoas, que entristecem o coração do Senhor. Tira isso do meio. Tira isso que o Senhor diz para nós tirarmos isso do nosso meio. Isso é abrir o coração para o reino de Deus. O
O resto é religião. O resto é eu dar dízimo, é eu dar oferta, é eu bater bumbo, é eu cantar, é eu andar distribuindo folheto na rua. Posso fazer tudo? Deus fazer. Mas se eu não tiver, se o meu coração não for templo do Espírito Santo, se eu não for morativo do Senhor, tem alguns autores que dizem, né, que aqui na vinda de Jesus, quando Jesus fala, o reino de Deus está próximo, quando ele fala, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós, tem alguns autores que falam isso, que é o momento que Deus muda definitivamente o endereço, e muda o endereço dele para dentro do coração do homem. E ele, por que fala muda definitivamente? Porque ele Lucas fala, o reino de Deus estará dentro de vocês para sempre. O Consolador virá sobre a vida de vocês, ele estará dentro de vocês para sempre, nunca mais vai sair, não vai abandonar vocês mais. Então, assim fala que o Senhor muda de endereço. A Bíblia mostra que Deus muda de endereço através desse texto, quando ele faz agora a habitação dele no coração do homem. Se nós olharmos desde os primórdios, lá na palavra de Deus, lá desde o começo, sempre há esse desejo do Senhor de se aproximar do homem, através do profeta, através da palavra, através de uma coisa, através de outra. Ele manda o filho dele vem, prega, fala, morre na cruz, abre agora um caminho, né, de acesso para o homem a Deus, limpa o homem de todo pecado. O homem que se arrepender e confessar a Jesus, ele é livre de todo pecado, ele está justificado, agora ele está pronto para descer a habitação do Senhor. Então, desde o princípio da palavra de Deus, nós já vem mostrando esse desejo do Senhor em habitar o coração do homem. E aqui, quando Jesus vem, o Espírito Santo vem sobre a vida das pessoas, não estou dizendo vem sobre forma de dons dos mais variados que a gente possa ver. Não é sobre isso, estou dizendo, é ter um coração puro, é ter uma vida transformada. Pode até ter dons, mas também pode não ter dons. E quem dá os dons é o Espírito Santo. Então, quando esse homem ele está pronto dessa maneira, ouviu, abriu o seu coração, seja lá um Zaqueu, seja lá uma Madalena, seja lá um leproso, seja lá um endemoniado, quando ele abre o seu coração, e ele recebe a palavra, e ele endireita o seu caminho, e ele se esforça, e ele caminha, e vai comendo essa palavra, vai comendo desse rolo, né, que eu falo em italiano, vai comendo, o reino de Deus vai entrando dentro dele. E esse reino de Deus não é um papagaiar na rua, falando agora eu sou crente, agora isso, agora aquilo. Pode até falar e deve falar, mas como nós vimos aqui, o reino de Deus não consiste em palavras, mas ele consiste em virtudes, consiste em atitudes sadias, em atitudes santas. Daí o reino de Deus, ele não é nem comida e nem bebida, como Paulo fala nos Romanos, que consiste em justiça. Em tudo que nós formos fazer, tem que a justiça estar presente em tudo. Tem que haver paz em nossas vidas. Nós temos que ser os semeadores da paz por onde quer que nós andarmos. O reino de Deus não consiste em comida, nem bebida, nenhuma coisa que é exterior. Mas consiste em justiça, consiste em paz, consiste em alegria do Espírito Santo. Então, se nós quisermos um dia ter a vida eterna, todos querem ter a vida eterna, começando por mim. Todos querem ter a vida eterna. Posso dizer para os irmãos com absoluta tranquilidade: só vai ter a vida eterna quem tiver o reino de Deus. Porque se o reino de Deus estiver dentro de nós, na hora que chegar um câncer, chegar uma doença, um acidente, cair uma bomba em cima da nossa casa, cair a casa em cima da gente, na hora que fechar os olhos aqui, o reino de Deus está aqui dentro, o reino de Deus continua sendo o reino de Deus e a vida continua sendo eterna. Agora, se o reino de Deus estiver lá na igreja, estiver lá fora, estiver lá na Bíblia aberta para estando, estiver lá no ano que vem, quando eu acho que vou me converter provavelmente, estiver lá não sei onde,